Glória a Deus, aleluias. Eu gostaria de cumprimentar todos os irmãos que estão aqui presentes, os que estão assistindo, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? E desde já eu quero agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estar aqui ministrando a palavra, de estar aqui dizendo como o Senhor é bom, amém? E vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas 15, aleluia. Glória a Deus, aleluias. Lucas 15, 17. Que vai dizer bem assim: E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Glória a Deus, aleluias. E eu vou lendo os versículos, irmãos, e conforme eu for lendo, eu vou explicando, amém? E aqui, irmãos, vai contar a parábola do filho pródigo. Eu creio que é uma história muito conhecida, amém? E aqui no 12 vai dizer: E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então aqui, irmãos, vai contar a história de um filho. Um filho que ele estava na casa do pai e ele tinha tudo o que ele precisava ali na casa do pai. Só que acredito eu que ele não sabia o valor que era estar na casa do pai. Então ele chega para o pai e ele pede para o pai a sua parte da herança. E o primeiro erro dele, irmão, foi esse. Ele chega para o pai e pede a minha parte, e pede, fala para o pai e fala: Pai, me dá a minha parte da herança. E o erro dele, irmão, foi porque ele quis fazer a coisa errada na hora errada. Porque como nós sabemos, para um filho ter posse da herança, o pai precisa chegar a falecer, né? O pai precisa estar morto, mas o pai estava vivo. E ele chega para o pai e pede a parte dele da herança. Então, o erro dele foi esse. Ele queria a coisa errada na hora errada. Então, foi meio que um desrespeito com o pai dele, não é verdade? Ele desrespeitou o seu pai. E na palavra do Senhor vai dizer que ele começou a viver uma vida dissoluta. O que quer dizer uma vida dissoluta? Uma vida em que ele perdeu os princípios, em que ele perdeu os valores, ele perdeu aquilo que ele acreditava. Ou seja, tudo aquilo que ele acreditava quando ele estava na casa do pai, tudo aquilo que ele vivia na casa do pai, ele perdeu, ele abriu mão. Abriu mão dos princípios, abriu mão dos mandamentos, abriu mão daquilo que ele vivia. Aleluia. E ele sai da casa do pai. E para ele, assim, acredito eu que no momento que ele saiu da casa do pai, ele sentia aquela sensação de liberdade, sabe? Se sentiu livre. Só que se nós formos parar para pensar, aquilo não era liberdade. Na verdade, era libertinagem. Por quê? Porque ele pensava estar livre, mas na verdade ele estava preso. Ele achava que estar longe da casa do pai, ter riquezas, viver uma vida de curtição, viver uma vida aproveitando os prazeres da vida, aproveitando os prazeres da terra, era o certo. Então ele achava que aquilo era uma liberdade, mas na verdade era uma falsa liberdade. Ele achava que estava tudo bem, mas na verdade a vida dele estava caminhando para o fundo do poço. E ele chega no estado da vida dele que ele está tão mal, mas tão mal, que vem uma fome muito grande sobre a terra. E todo aquele dinheiro da herança que ele tinha acaba. E por consequência, irmãos, do dinheiro acabar, acabam também os amigos. O dinheiro acabou e os amigos, caíram fora, foram tudo embora e ele ficou sozinho. E ele chega para um senhor e explica, e acredito eu que ele explica a situação, explica o que está acontecendo. E ele passa a apacentar porcos. E enquanto, irmãos, ele está ali apacentando aqueles porcos, ele sente o desejo de se alimentar das bolotas dos porcos. Ele sente o desejo de se alimentar de algo que os porcos comem. Imagina, olha o ponto que ele chegou. Ele estava na casa do pai, ele tinha tudo na casa do pai, mas ele foi um nível tão baixo que ele passa a ter o desejo de se alimentar da comida que era dos porcos. E enquanto ele está tendo esse desejo, ele se lembra da casa do pai. No momento em que ele está lá sentindo isso, ele lembra: os servos do meu pai têm alimento. Ou seja, irmão, no momento que ele precisou, no momento da aflição dele, ele se lembrou da casa do pai.
Porque no momento da aflição, irmãos, que você vê quem é que está com você. Porque no momento da aflição, no momento que ele precisava, nenhum daqueles que diziam que estariam com eles, nenhum daqueles que se diziam amigos, estavam ali. O dinheiro acabou e todos foram embora. E ele se lembrou da onde? Lembrou da casa do pai. E ele fala, eu vou voltar para a casa do meu pai, mas eu vou voltar como servo. E o que eu acho interessante, irmão, é que ele fala, eu vou voltar para a casa do pai e voltar como servo. Por quê? Porque eu me distanciei da casa do pai, porque eu me afastei, porque eu pequei, porque eu errei, e vou voltar como servo. E o que eu acho interessante, irmão, é que ele volta. Só que quando ele volta, o pai, pela lógica, era para pensar, não, o meu filho pediu a herança, eu ainda estando vivo, é um desrespeito. O meu filho abriu mão de viver a vida aqui comigo e foi viver uma vida de curtição. Ele pecou, ele se afastou, se desviou, passou a viver uma vida dissoluta, longe de tudo aquilo que eu ensinei. Então, irmão, pensa comigo, era para o pai, quando o filho chegasse, era para o pai não receber o filho. O filho ia chegar e o pai ia olhar e falar, não, você pecou, você não quis viver a sua vida, eu não te dei o dinheiro. Só que o pai, irmão, ele recebe o filho de braços abertos. Quando o filho chega, o pai está de braços abertos esperando por ele. Aleluia. E no verso 20 vai dizer, e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Então ele pecou, mas ele se arrependeu. Quantas são as pessoas, irmãos, neste momento, que pecam, mas não têm um verdadeiro arrependimento? Porque muitas vezes, irmão, uma mentira que o inimigo coloca na sua cabeça, talvez a religião, talvez coisas que o inimigo coloca na sua cabeça, que você está longe, está muito tempo longe da presença do Senhor, que você já foi muito longe, que você já pecou demais, que você já fez coisas demais e que você não tem mais a oportunidade de voltar. Que você já foi longe demais e que se você voltar, Jesus não vai te receber. Só que aqui nós vemos que por mais longe que o filho tenha ido, por mais longe que ele tenha caminhado, quando ele volta, o pai está de braços abertos. E a intenção dele era voltar como servo. Só que quando ele chega, o pai está lá e ele recebe como filho. O que eu quero que você entenda nessa noite é que você é filho, você não é servo. Talvez por conta do pecado, por conta das coisas que aconteceram na sua vida no passado, você pense, não, eu vou voltar, mas você quer voltar de cabeça baixa, você quer voltar se sentindo servo. Mas você não é servo, você é filho porque ele te escolheu e porque ele te chamou. E um pai, ele nunca abandona o seu filho. É o costume que eu tenho de dizer, irmão, uma vez filho, sempre filho. Se você já foi filho uma vez, se você já entrou nos caminhos do Senhor uma vez, não tem para onde você correr, não tem para onde você fugir. Não importa quão longe você vá, uma vez filho, você sempre vai ser filho. E na palavra do Senhor ele vai dizer que pode uma mãe se esquecer do filho que gera no seu ventre, mas todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Então um pai, ele nunca se esquece de um filho. Ele nunca abre mão de um filho. Por mais que o filho tenha errado, por mais que o filho tenha pecado, tenha se afastado, um pai, ele nunca abre mão de um filho. E quando o filho chega, o pai chega para um dos servos e fala, mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho. Aleluia. Irmão, eu quero que você preste atenção nessa parte para que você entenda. Oh, glória. Mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa. Por quê, irmão? Por quê? Já parou para analisar, para pensar o porquê disso, o porquê desse termo? Trazei depressa a melhor roupa. Porque, irmão, as roupas que ele chegou, quando ele chegou na casa do pai, imagina comigo, ele tinha se afastado da casa do pai, ele estava vivendo uma vida de pecado, uma vida na sujeira, uma vida suja. Então ele chega na casa do pai e o pai vai e pede para trazerem roupas novas para vestir ele. Sabe por quê, irmão? Porque a roupa que ele estava suja pelo pecado que ele cometeu lá atrás. A roupa dele talvez estava manchada pelo pecado, estava suja. Então o pai vai lá e pede, não, trazei roupas novas para ele se vestir com roupas novas, apagando toda aquela sujeira do passado, tudo aquilo de ruim que ele trouxe.
E o pai não para por aí. O pai vai e fala mais uma vez: e põe um anel na mão. Oh, aleluia, olha como esse Deus é maravilhoso. Mesmo depois do filho ter feito tudo o que fez, o pai vai lá e faz isso pelo filho. E fala: e põe um anel na sua mão. Irmão, pensa comigo, o que representa um anel? Quando um casal vão firmar um relacionamento, eles usam o quê? Eles usam um anel como forma de mostrar compromisso. Então, creio eu que o anel, ele se assemelha a compromisso. E o pai vai e pede para que eles trazem esse anel para colocar na mão do seu filho. Como eu imagino ele querendo dizer: o meu filho saiu, meu filho se afastou, mas o anel representa o compromisso, de volta ao compromisso, de volta à aliança que tinha sido quebrada. Porque ele se afastou da casa do pai, foi uma aliança quebrada, mas o pai vem e traz outra aliança para colocar em sua mão, trazendo ele de volta ao compromisso, de volta a ter uma vida com o pai, a ter uma aliança com o pai. O pai estava renovando uma aliança que tinha sido quebrada. E o pai também não para por aqui, o pai vai mais além ainda. Além do pai querer que ele vestisse roupas novas, um anel no seu dedo para ter um novo compromisso, o pai também vai pedir para trazer sandálias. E traz sandálias e põe nos seus pés. Oh, aleluia! Por que, irmão, trazer sandálias para colocar nos seus pés? Imagina comigo, no momento em que ele se afastou da casa do pai, imagina por todos os caminhos que ele andou, os lugares que ele entrou. Então o pai chega e pede para trazer sandálias novas, porque as sandálias que estavam nos pés dele eram sandálias sujas pelo pecado dos lugares que ele pisou. Estavam trazendo sujeira. De todos os lugares que ele passou, aquela sujeira estava toda naquela sandália. O pecado, por onde ele passou, estava tudo ali. Então o pai estava tirando aquela sandália que carregava as marcas do passado dele. As marcas do pecado que ele havia cometido lá atrás. Então o pai chega e fala: traz sandálias novas. Só que uma coisa, irmão, que eu quero que você entenda neste momento, é que para você calçar sandálias novas, é uma forma de você estar vivendo algo novo, é uma forma de você estar abrindo mão de coisas que aconteceram no seu passado, de feridas que aconteceram no seu passado. Porque colocar sandálias novas representa viver algo novo, caminhar por caminhos novos, trilhar novos caminhos, caminhos que não sejam de pecado, mas caminhos de luz. Então ele precisava trocar aquela sandália. Oh, aleluia. Mas, irmão, uma coisa interessante é que não tem como, irmão, você querer trocar suas sandálias, você trilhar um caminho novo com Jesus, você ter uma vida nova com Jesus, se os seus pés estão presos lá atrás, no passado. Não tem como, sabe por quê? Porque o passado, ele vai prejudicar o seu presente. Ele vai prejudicar o seu presente, além de prejudicar o seu presente, ele vai alterar, vai prejudicar o seu futuro. Então, para você viver o algo novo de Deus, você precisa abrir mão do seu passado. Você precisa se curar de feridas, de coisas que aconteceram lá atrás. Você precisa abrir mão de coisas que aconteceram lá atrás, de relacionamentos frustrados lá atrás que não deram certo, de amizades que te machucaram, de feridas que estão abertas. Oh, aleluia, do perdão que precisa ser liberado, ou do pedido de perdão que precisa ser feito, irmão. Para viver o algo novo com Deus, você precisa se desprender do passado, irmão. Não tem como você seguir em frente, ter uma vida com Jesus, se você está preso lá atrás. Se você está com os teus pés presos lá atrás. O pecado, irmão, ele é como chiclete, você pisa e prende ele no seu pé, não solta. E às vezes você vai até lá tentar tirar o chiclete do seu pé, mas não é para fazer isso não. Porque o pecado, irmão, ele te prende, mesmo que você tente tirar, você continua preso. Então Deus, ele não quer que você vá lá e tire o chiclete. Não, não, meu querido. É para você trocar as sandálias, colocar sandálias novas, para viver um algo novo com Deus, para viver uma vida nova com Deus. Então foi isso que esse filho teve que fazer. Ele teve que trocar as sandálias e colocar as sandálias novas.
E o pai também vai dizer no verso 24: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O pai vai se referir ao filho dizendo que o filho estava morto. Por quê, irmão? Porque quem está vivendo lá fora, quem está longe da presença do Senhor, ela tem a sensação de estar viva. Mas, na verdade, ela não está vivendo. Ela está sobrevivendo. Sabe por quê? Porque ela tem a sensação de que está vivendo uma vida feliz, uma vida de alegria. Ela acha que tem amigos, ela acha que tem tudo. Só que no momento em que tudo que ela tem se acaba, a única pessoa que vai estar lá com ela é o pai. A única pessoa que não abre mão dela é o pai. Então o pai, ele se alegra, porque ele fala: o meu filho estava morto, mas ele reviveu. Ele estava morto porque ele estava andando no caminho que não era do agrado do pai, que o pai não se agradava. Ele estava andando no caminho pecaminoso, num caminho errado, no caminho de coisas erradas, mas ele volta, e ele voltando, ele volta à vida, porque estar na presença do Senhor é vida. Na palavra do Senhor ele fala que ele é vida. Ele vai falar que eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a vida. Então estar na presença do Senhor, estar nos caminhos do Senhor é vida. E uma coisa muito interessante, irmãos, é que o lugar que você está não define quem você é. Porque esse jovem, ele estava na casa do pai, ele sai da casa do pai, e a partir do momento que ele sai da casa do pai, a palavra do Senhor vai dizer que ele passa a viver uma vida dissoluta. Uma vida que ele perdeu os princípios e perdeu os valores. Só que aí nós nos lembramos de José. José também não estava na casa do pai. José estava onde? No Egito. Eu gosto de titular Egito como terra de idolatria, porque lá eles adoravam outros deuses, eles acreditavam em outras coisas bem diferente do que José acreditava. E José, mesmo estando longe da casa do pai, e José sendo jovem, tinha tudo para cair em pecado. Por quê? Porque não tinha ninguém lá naquela terra que ficasse lembrando: ei, José, você não pode beber. Ei, José, você não pode ir para aquela festa. Ei, José, você não pode fazer isso. Ou seja, o compromisso que José tinha era com Deus. Porque se ele fosse superficial, se ele tivesse compromisso com o homem, talvez ele teria caído em pecado. Ele estava no lugar errado, mas ele fez a diferença estando no lugar errado. Então não é o lugar que você está que determina quem você é. O que Deus tem para você não depende do lugar que você está, porque onde você está, Deus pode fazer a obra na sua vida. E esse filho, ele estava na casa do pai e saiu da casa do pai para viver uma vida de curtição. Então, ele abriu mão de tudo que o pai havia feito por ele. Então, irmão, nessa noite que eu quero que você entenda é que não é o lugar que você está. O negócio é você ter compromisso com Deus. Você tem que ter um compromisso com Deus. Porque quando você tem um compromisso com Deus, quando você tem uma aliança firmada com Deus, o lugar que você está não faz você agir diferente, não faz você viver uma vida de pecado. Indo mais além, lá no verso 29 vai dizer: mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos? Então, irmãos, o outro filho que tinha continuado com o pai, vamos dizer que ele se sentiu meio que enciumado, porque o irmão que saiu da casa do pai, e quando o irmão volta, o pai mata um cabrito para se alegrar com a chegada do filho. E o irmão que havia ficado, ele fica meio que indignado, né? Eu que sempre estive aqui do lado do Senhor, e o Senhor nunca matou um cabrito para me festejar com os meus amigos? Só que aí o pai chega e vai dizer para ele, e ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Ou seja, o que ele estava dizendo é: não precisa ter ciúme. E muitas vezes, irmãos, as pessoas têm ciúmes quando chega uma pessoa nova. Quando vem alguém novo, a outra começa a meio que se diminuir, sabe? Chega a esquecer do seu valor, a esquecer do que ela viveu com o pai, dos momentos que ela esteve com o pai. E uma reflexão muito linda que Deus ele me deu, e eu quero neste momento que você imagine junto comigo. Feche os teus olhos e imagine junto comigo. Um poste. O poste ele é grande, ele é alto, né, de alta estatura, e onde tem um poste, ele ilumina uma área muito grande.
Se você passar numa rua que queimou um poste, você vai ver que fica escuro. E qualquer pessoa que passar ali vai ter muito medo. Porque um poste numa rua faz muita falta. Agora imagina comigo uma vela. Uma vela, ela é pequena. Mas, porém, na sua casa, quando falta luz, quem é que você corre atrás? É da vela, não é verdade? Porque falta luz, não tem nem o seu celular não tem como carregar para ligar a lanterna. Então, você lembra de quem? Você lembra da vela. E a vela, porém, ela é pequena. O poste, ele é grande. O que eu quero que você entenda é que a vela, por ela ser pequena, ela não perde o seu valor. O fato do poste ser grande não faz com que a vela deixe de brilhar, não faz com que a vela deixe de perder o seu brilho. O que eu quero que você entenda é que muitas pessoas hoje em dia estão deixando esse tipo de coisa atrasar a sua vida e atrasar o chamado que Deus tem para você. Sabe por quê, irmão? A mesma coisa que aconteceu com esse jovem quando ele teve que trocar as sandálias. Se você está preso no passado, coisas que aconteceram no passado vão prejudicar o seu presente. Sabe por quê? Porque Deus vai falar, filho, canta. E você vai falar, não, Deus, eu não vou cantar, porque lá atrás teve uma pessoa que falou que eu não canto bonito, falou que minha voz não é bonita. Aí você vai falar, meu filho, abre a boca e prega. E você vai falar, não, Jesus, eu não vou pregar, não, porque fulano falou que eu não sei falar direito. Fulano falou que eu gaguejo, fulano falou isso e fulano falou aquilo. Então é por isso, irmão, que você não pode viver uma vida presa no passado, porque o passado vai atrapalhar o seu presente com Deus e vai atrapalhar aquilo que Deus tem para a sua vida. E muitas pessoas hoje em dia estão esquecendo do que elas têm com Deus porque chegou alguém novo. Aí fala, não, Jesus, eu não vou pregar, não, porque fulano tem anos de igreja, porque fulano conhece bem mais a palavra do que eu, então eu sou muito pequeno comparado com fulano, então eu não vou pregar. Irmão, mas eu quero que você entenda que se Deus ele te chamou, ele chamou foi você. Independente de como você é, independente de como você fala, se ele te chamou, irmão, eu vou falar a mesma coisa que eu vi em uma pregação da Camila Barros, que quando Deus ele te chamou, ele não pediu a tua opinião, ele pediu a tua fé e a tua obediência. Então, irmãos, quando Deus ele te chama, é você, não adianta você fugir. Aí muitas vezes Deus chama a pessoa, vai falar, não, Deus, eu não vou cantar porque chegou fulano e fulano canta mais bonito. Não, Deus, eu não vou pregar porque chegou fulano e fulano prega mais bonito. Não, irmão, é o exemplo que eu dei da vela, não é porque a vela é pequena comparada ao poste que ela perde o seu valor. Porque quando a luz na sua casa acaba, a vela é muito valorizada. Porque sem a vela você ficaria no escuro. Então, irmão, não permita que isso atrapalhe o que você tem com Deus. Se Deus ele te chamou, irmão, você pode fugir, você pode ir até onde você quiser, mas não adianta, porque quando Deus ele te chama, irmão, se você não for, é pior para você. É como aconteceu com esse filho. Talvez neste momento eu esteja falando com pessoas que se afastaram dos caminhos do Senhor. E quando eu falo, irmão, de afastar, não estou falando somente de pessoas que se desviaram da igreja. Porque tem pessoas que estão dentro da igreja, mas que estão longe da presença do Senhor. Que estão todos os dias nos cultos, mas faz muito tempo que não sabe o que é ter um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus. Como esse filho estava, ele estava longe do pai. E muitas pessoas se encontram nessa situação. E eu não sei nessa noite, nessa tarde, no momento que você estiver assistindo esse vídeo, quanto tempo faz que você está longe da casa do pai. Por onde você andou, o que você fez, para onde você foi. Mas de uma coisa eu sei, que se você foi filho uma vez, você continua sendo filho. Você não é servo, você é filho porque ele te escolheu. Porque ele derramou o sangue dele naquela cruz por amor à sua vida. Não se sinta servo, porque você é filho. Às vezes as coisas dessa terra, às vezes a religião, o medo faz você pensar que você pecou demais para chegar perto de Jesus, que você já errou muito e que você não tem mais o direito de chegar perto de Jesus. Mas neste momento eu quero te dizer que Deus ele te chamou. E você é filho, e você sendo filho, quando você chega na casa do pai, o pai ele está de braços abertos para te receber. Então, se você chegar para Jesus, ele vai te receber, porque ele te ama, porque você é filho, você não é servo. Assim como este filho, se ele não tivesse voltado para a casa do pai, imagina como ele teria ficado.
E no 17, voltando um pouquinho, vai dizer que caindo ele em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Ou seja, ele sentia fome, mas a fome que ele sentia, o mundo não podia saciar. O que o mundo tem para a sua vida é superficial. O que o mundo tem para te oferecer é algo momentâneo. São prazeres momentâneos, são coisas momentâneas. Mas o que Deus tem para ti é eterno. Porque a fome que ele sentia, o mundo não podia saciar. E foi por isso que ele se lembrou da casa do Pai. Porque o vazio da alma, o vazio que tem na alma, só a presença de Deus é quem pode preencher. A fome do Espírito Santo, só quem pode preencher é a presença de Deus. O que tem lá no mundo nunca vai preencher o vazio da presença de Deus. Não existe festa nenhuma, não existe amizade nenhuma, não existe relacionamento nenhum que preencha o vazio da presença de Deus. E esse filho, quando ele sentiu esse desejo, creio eu que ele começando a se lembrar da casa do pai, ele pensou: o que é que eu estou fazendo aqui? Ele caindo em si, eu creio que ele olhou e falou: aqui não é o meu lugar. O que Deus tem para ti é muito maior. Quando você se afasta da presença de Deus, você desce e você começa a se conformar com um pouco. Ele estava na casa do pai e ele tinha muito, mas ele saindo da casa do pai, ele chega num momento que ele está tão ruim, que ele quer se alimentar da comida que é dada aos porcos. Para os irmãos verem o nível que ele desceu. Ele teve que descer nas profundezas para poder reconhecer que o lugar dele não era lá. Mas chegando lá, indo no mais profundo, ele se lembra do amor do Pai, ele se lembra da casa do Pai e ele volta para a casa do Pai. E hoje você tem a oportunidade de voltar também. Você tem a oportunidade de voltar ao amor de Jesus. Você tem a oportunidade de dizer: Senhor, eu pequei, eu errei, mas a minha alma tem sede de voltar e eu quero voltar. Porque só a presença de Deus é quem pode te alegrar, quem pode saciar a fome. Só a presença de Deus é quem pode saciar a sua fome e a sua sede. Porque você é filho, você não é servo. E você tem a oportunidade. Então não perca a oportunidade que você tem. Faça como este filho, que mesmo na maior profundeza que ele estava, no mais profundo que ele estava, ele se levantou e voltou para a casa do Pai. Porque na casa do Pai ele encontrou refrigério. Na casa do Pai foi onde ele encontrou refúgio. Porque aqueles que diziam ser seus amigos, que estavam com ele, não estavam lá no momento que ele mais precisou. Então, no momento, irmão, que você mais está passando por luta, que você mais passa por dificuldade, é que você vê quem é que está do seu lado. E quem esteve lá no momento em que ele precisou foi o Pai. Então, nunca se esqueça que você é filho, você não é servo, independente de por onde você andou, o que você fez, você é filho. E se você voltar ao Pai, Ele está de braços abertos, esperando para te receber. Amém? E que você possa guardar essa palavra no seu coração. Espero que Deus possa ter falado com você. E desde já eu quero agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade, porque estar aqui é um prazer. Pregar a palavra do Senhor é um prazer, é uma dádiva, é uma alegria. Porque em meio a tantas pessoas com sede, tantas pessoas passando por momentos difíceis, a palavra do Senhor, ela é um alicerce, ela é algo que renova, que dá força para as pessoas, amém? E eu gostaria de agradecer imensamente a Deus e eu agradeço a minha rica oportunidade.